Olá! Hoje o nosso papo é sobre um tema que com certeza tira o sono de muito pediatra: a insuficiência cardíaca pediátrica. É um verdadeiro desafio, né? Mas a ideia aqui é justamente desmistificar esse assunto e trazer ferramentas bem práticas para o dia a dia no consultório ou no plantão. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo. A criança não é um adulto pequeno. Parece óbvio, mas no caso do coração, isso é a mais pura verdade. E por que isso é tão importante? Porque as diferenças são gigantescas. E são essas diferenças que vão guiar cada passo nosso, do diagnóstico até a decisão do melhor tratamento. Então, para organizar nosso raciocínio, a gente vai seguir essa agenda. A gente começa entendendo por que o coração da criança é tão especial, passa pelos sinais clínicos, pelo manejo agudo e crônico e termina com uma revisão para fixar tudo. Vamos lá? Bora começar então pela base de tudo. Para a gente conseguir de fato entender a insuficiência cardíaca numa criança, a gente precisa primeiro entender o coração dela. O que o miocárdio pediátrico tem de tão diferente? Olha só que interessante essa comparação. Lado a lado. De um lado, o coração pediátrico, do outro, o adulto. A grande sacada está aqui. O coração da criança funciona como uma bomba rígida. Pensa assim. Enquanto o adulto consegue aumentar a força da contração e o volume de sangue ejetado, a criança não tem essa flexibilidade. A principal carta na manga dela é a frequência cardíaca. Para aumentar o débito, ela tem que acelerar. Simples assim. E esse conceito de bomba rígida é a chave de tudo. Isso acontece porque o músculo cardíaco infantil tem menos fibras contráteis e mais colágeno. Ele é mais duro, menos complacente. E tem outro detalhe fundamental, o manejo do cálcio. O retículo sarcoplasmático, que é tipo o estoque de cálcio da célula, ainda é imaturo. Resultado, o coração do bebê depende muito do cálcio que vem de fora da célula para contrair. E isso explica por que ele é tão sensível a drogas que mexem nesse fluxo de cálcio, sabe? Beleza, mas é na prática, o que tudo isso significa? Significa que a descompensação na criança pode ser assim muito rápida e dramática. Se a frequência cardíaca cai, ou seja, se a criança faz uma bradicardia, é desastroso. Por quê? Porque, como a gente viu, o coração dela não consegue compensar aumentando o volume do batimento. A única saída que ele tinha, que era a velocidade, foi tirada. Então a principal forma de compensação é a taquicardia. E o tônus simpático já vive no limite, então não tem muita reserva para situações de estresse. Ok, com essa base fisiológica bem sólida, vamos agora traduzir isso tudo para o que a gente vê na prática examinando o paciente. Essa tabela aqui é fantástica. É exatamente sobre essa tradução. Onde um adulto se queixaria de falta de ar ao esforço, o bebê vai mostrar cansaço nas mamadas. Ele para, respira, fica suado na testa. Esse é o esforço dele. O adulto deita e fica com falta de ar, a ortopneia. O bebê, quando deitado, fica mais irritado. E o sinal clássico de congestão? No adulto, a gente olha jugular. No bebê, a gente palpa o fígado. A hepatomegalia é o nosso grande marcador. E aqui mora o perigo, né? O grande desafio do diagnóstico. Porque esses sintomas, eles se parecem muito com quadros super comuns, bronquiolite, pneumonia, até sepse. E um detalhe importante, esperar ouvir estertores no pulmão da criança para pensar em congestão é um erro. Por causa da complacência pulmonar, esse é um achado tardio e raro. Então a dica de ouro é, palpou o fígado e ele está aumentado, a hepatomegalia, esse é o sinal mais precoce e confiável de congestão. E claro, a dificuldade de ganhar peso é um sinal clássico na forma crônica. Tudo bem. Agora, vamos imaginar o cenário da emergência. Chega uma criança em descompensação aguda, o caos. Como a gente organiza o pensamento para agir rápido e certo? Existe um framework para isso? Olha que genial essa matriz. É um jeito simples de classificar o paciente ali, na hora. A gente avalia duas coisas. Primeiro, a perfusão. O paciente está quente, bem perfundido ou frio, mal perfundido. A gente vê isso pela temperatura das extremidades, tempo de enchimento capilar. Segundo, a congestão. Ele está seco, sem congestão, ou úmido, congestionado. Aqui a gente procura a hepatomegalia. Cruzando essas duas informações, a gente tem 4 perfis, e cada perfil vai pedir um tipo de tratamento. De todos esses, o perfil mais crítico, o que mais assusta a gente, é o frio e úmido. Pensa bem, o paciente está mal perfundido e congestionado. É o choque cardiogênico clássico. Aqui o equilíbrio terapêutico é super delicado. A gente precisa melhorar a força do coração, mas sem piorar a congestão. É um desafio e tanto. Então, o plano de ação é esse. Primeiro passo, avaliar e classificar o paciente naqueles perfis. Segundo, com base no perfil, a gente escolhe a droga vasoativa certa. É inotrópico? É vasodilatador? Terceiro passo fundamental, reduzir o trabalho do coração.
Como? Com suporte ventilatório, um CPAP, um BiPAP, isso ajuda demais. E se nada disso funcionar, se o choque for refratário, aí a gente precisa pensar em suporte circulatório mecânico, como a ECMO. Beleza, conseguimos estabilizar o paciente na fase aguda. E agora? Vamos sair da emergência e pensar no tratamento crônico a longo prazo? E aqui, gente, o cenário mudou muito. Tem muita coisa nova e animadora acontecendo. Essa linha do tempo conta uma história incrível. Lá nos anos 80, o nosso foco era só aliviar os sintomas com diurético e digoxina. Aí nos anos 90 e 2000, a gente começou a entender que precisava bloquear as vias neurohormonais que pioravam a doença, com os inibidores da ECA e os beta-bloqueadores. E agora, nos anos 2020, a gente entrou numa nova era. Uma era de terapias que buscam não só frear a doença, mas até reverter o dano no coração. E quais são os pilares hoje? A gente continua com a base convencional, aquela tríade de inibidor da ECA, beta-bloqueador e antagonista de mineralocorticoide. Mas agora a gente tem novas fronteiras. A primeira são os ARNIs, com o sacubitril/valsartana. O estudo Panorama HF foi um divisor de águas, validando o uso dele em crianças e mostrando resultados ótimos. E a segunda fronteira, ainda mais recente, são os inibidores de SGLT2, como a dapagliflozina, que estão mostrando benefícios e abrindo um novo caminho. Bom, a gente viu bastante coisa, né? Para a gente amarrar tudo e ter certeza de que os pontos principais ficaram claros, vamos para uma revisão rápida com algumas perguntas. Primeira pergunta, para começar. Por que um lactente com insuficiência cardíaca tolera tão mal a bradicardia? Vamos voltar lá no comecinho da nossa conversa na fisiologia. Segunda pergunta. Qual é o achado do exame físico que a gente mais confia para dizer que um bebê de 6 meses está congestionado? Terceira pergunta, agora sobre o manejo agudo. Chega uma criança com extremidades frias, enchimento capilar lento e o fígado aumentado. Em qual perfil hemodinâmico ela se encaixa? Vamos para a quarta. O estudo Panorama HF que a gente comentou foi um marco para qual nova classe de medicamentos na insuficiência cardíaca pediátrica. E a última, para fechar com chave de ouro, pensando no tratamento agudo, qual é a grande vantagem de usar a milrinone? Vamos checar as respostas. Pergunta 1. A bradicardia é mal tolerada porque o débito cardíaco do lactente depende da frequência, já que o volume sistólico é quase fixo. Resposta da 2. Hepatomegalia. Esse é o sinal mais confiável de congestão. 3. Extremidades frias e fígado aumentado. É o perfil frio e úmido, ou perfil L, de choque cardiogênico. 4. Panorama HF foi o estudo dos RNIs, o sacubitril/valsartana. E a quinta, a milrinona é um inodilatador. Ela faz duas coisas ao mesmo tempo. Aumenta a força de contração e dilata os vasos, diminuindo a pós-carga. Uma ação super completa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Com esse arsenal terapêutico novo e poderoso, será que a gente está chegando num ponto em que vamos conseguir não só tratar, mas talvez até reverter o dano ao coração dessas crianças? É uma pergunta que deixa a gente bastante otimista. É isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia nesta análise. A referência principal que usamos está aí na tela para quem quiser se aprofundar. Até a próxima!